Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Você nos acompanhando aqui no Rio Grande do Sul, pela NET, em todo o estado, através dos canais 24 e 524. E também você nos acompanhando em qualquer lugar do mundo através das nossas plataformas digitais. Você pode estar conosco através do nosso site, basta que você digite aí rdctv.com.br, você coloca /ao vivo, né? Acrescenta rdctv.com.br/ao vivo e você tem acesso direto no player do nosso site com a programação real time da RDC TV. Se você optar pelas redes sociais, né, hoje é muito comum isso, você assistir a programação pelas redes sociais também, com lives dos programas. Estamos, como você viu, no Twitter, aí no YouTube e também no Facebook. Para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital. Lembrando que pelo Face você manda o seu recado e participa conosco aqui. Já estamos com o Vitor Soares e com o João Feijó ligados aqui através, conectados, né? Melhor dizendo, para usar uma linguagem mais adequada, já estão conectados conosco através do Facebook. Mas você pode fazer isso também, como eu disse, pelo YouTube e também pelo Twitter. E lembrando que você tem ainda a possibilidade de acompanhar alguns detalhes a mais da RDC TV através do nosso Instagram. Também, RDC TV Digital no Instagram, é sempre a mesma coisa para todas as redes sociais, RDC TV Digital. E estamos em processo de localização do nosso tablet, é isso, Diogo Rossi? Dizem que sim. Muito bem. Processo de localização do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, 999 33 98 94. 999 33 98 94. Daqui a pouco chega aí também o nosso tablet e a gente pode dar voz e vez para vocês que preferirem o WhatsApp para se conectar, mandar os seus recados. Bom, vocês já viram na bancada, lá a partir do Diogo Rossi está o Tiago Rocha, o Luciano Coimbra e o Vitor Bleide Moraes. O Vitor Bleide Moraes hoje vai ter um destaque aqui no programa, porque destaque, mas não pensa que é por ti, ô Vitor, não fica todo entusiasmado desse jeito. Eu sei que tu tem uma boa assessoria, que o pessoal nos acompanha, tudo, mas porque o Vitor vive o São José, vive o Zequinha, né? Mora perto, inclusive, do estádio do Passo da Areia. Tem até carteirinha aqui, olha aqui, ó. Sim. Olha aqui, rapaz. Ô, Riva, busca aqui essa imagem, vê se tu consegue puxar aqui. A carteira de sócio, tá aí, ó. Eu não sou um Rapaz, sócio. vem cá, quantos anos isso aí? Tu tinha uns 10 anos nessa foto aí, Vitor. Olha, na verdade eu acompanho o São José desde, sei lá, 10, 12 anos. Mas essa foto aí eu já tinha uns 17, 18 anos. Tava bem na foto aí, Vitor. Tava, e do eu comecei, Rogério, comecei nessa minha carreira jornalística dentro do São José, mas de forma de brincadeira. Eu tinha ganhado dos meus pais um gravador Panasonic e eu subia nas arquibancadas, que eram ainda de madeira, e daí tinha aquelas cabines que normalmente estavam vazias, porque não se tem quase cobertura do Zequinha. Sim. E até aproveito para te agradecer essa oportunidade de dar voz ao São José. Eu subia, pegava meu gravador e narrava os jogos. Então eu comecei como narrador de futebol. Eu narrava direto lá do estádio Passo da Areia, do saudoso pavilhão aquele de madeira. Mas agora está com uma capacidade bem maior. Vai ser liberada lá a parte das arquibancadas? Sim, foi liberado. E só, mas vão utilizar à medida que for necessário. Senão nós vamos manter só a parte da social e aquela que fica à direita das cabines de rádio. Muito bem, muito bem. Alexia, tudo bem? Nossa produtora, a produtora mais charmosa que nós temos aqui. Ô, Riva, olha lá, Alexia, Riva.
entrega aqui. Alex, vem cá, Alex. Quem que veio? Isso. Mostra ela lá, o Riva. Mostra ela envergonhada lá. Olha para você o que eu estou falando. Linda e cheia de charme. Obrigado, Alex, é que tá. O que é a produção agora que tu está fazendo na sequência? Virou moda. O Virou Moda. Tem o Arquitetura e Design na sequência, depois tem o Virou Moda com a tua produção. Todo mundo assistiu, programa festivo hoje. Festivo? Amanhã. Pelo aniversário da Ali Klein, isso mesmo. Aliás, obrigado aí para Alex que trouxe o nosso. Então tá aí o teu filhote aí, ó. Tá aí o Diogo Rossi. Então vocês já podem mandar o recado pelo nosso WhatsApp, repito, 999 33 98 94. É isso aí? Estou falando certo? Isso aí. Esse mesmo, o nosso WhatsApp já está na mão do Diogo. Bom, então só lembrando, programa festivo às 3 horas da tarde, né? Produção da Alexia, que é o Virou Moda com a Ali Klein. A Ali Klein está de aniversário, então vai ser um programa festivo, comemorativo ao aniversário da Ali Klein. Por que a gente está falando tanto do São José? Esse fim de semana, me parece que Grêmio Internacional vão esfriar os seus jogos, né? O Internacional, os dois devem ir com o time reserva. O Grêmio sim. O Grêmio é só o Everton, né? Só o Everton titular, né? O Grêmio... É que o Grêmio tem motivos ainda para tal, né? É o único time do Brasil jogando 3 competições, tem a Copa do Brasil que tem vantagem, mas tem um grande risco, né? Na quarta-feira, porque apesar da vantagem, o Grêmio tem 3 jogadores pendurados, né? E não tem o Everton para esse jogo, então é bem complexa a ideia de como o Grêmio vai se montar para esse jogo, porque o Grêmio vive 2 condições. Uma ótima vantagem, mas todos esses problemas que pode enfrentar ali na frente na final da Copa do Brasil, né? Mas o Grêmio, com exceção do Everton, vai ser o time reserva. Sim, time reserva que venceu aqui em Porto Alegre o Atlético Paranaense. Isso, há uma grande dúvida só sobre a utilização ou não do Luan nesse jogo, né? Porque como a janela de transferências fecha na segunda-feira, o Luan está em algumas tratativas. E aí, se avançarem a ponto do negócio poder ser concluído, ele pode não jogar amanhã contra o São Paulo. É o Atalanta que ainda está... Não, o Atalanta... Agora é outro? O Atalanta estava em dúvida entre 2 negócios, como só tinha 8 milhões de euros e o Grêmio não aceitava os 8 milhões, o negócio não aconteceu. O Grêmio tem 2 sondagens, né, que se aproximam daquilo que o Grêmio entende de dinheiro, né, que são do futebol alemão, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que é um dos clubes que está interessado, e o outro é do futebol holandês, do PSV. E esses 2 clubes têm dinheiro para comprar. Rapaz, o que esses empresários estão fazendo força para negociar o Luan é uma grandeza. O Grêmio quer, o Grêmio precisa vender, né? Não, mas não precisa vender por dinheiro, porque esses 10 milhões não vão fazer a diferença mas é porque no pode balanço sair de do graça, Grêmio. né? Como e aí, assim? É que na próxima janela o Grêmio sabe que os empresários do Luan não vão forçar a venda dele para o mercado. Pode assinar um pré-contrato? Porque ele pode assinar um pré-contrato na outra O janela. contrato dele vai até quando? Final do ano que vem. Final de 2020. E o Grêmio não vai mais renovar o contrato dele, já deixou claro. Na metade do ano, no início do ano... Ele sairia por algum outro clube por um valor pela metade do que o Grêmio está pedindo hoje. E o Grêmio não quer isso. E na outra janela ele pode sair de graça. Que aí o Grêmio entende que seria um erro, né? Absurdo. Por isso que eu digo, não existe a mesma situação que foi do Atalanta. Não é o clube que tem interesse. Quando o clube tem interesse por um jogador... Era o clube que tinha interesse. Eles ficaram 4 meses aqui. Né? Sim, mas acontece o seguinte, tudo já é através da intermediação ou da proposição do empresário. Quando você tem um jogador que ele está em alta, os clubes começam, né, a ter interesse no jogador. Não é mais o caso do Luan, como não é mais o caso do Rodrigo Dourado, por exemplo. Esses jogadores não estão mais em alta que os clubes queiram contratar. Então, o clube que quer vender faz o quê? Larga um monte. Como é que a gente chama na pescaria? Quem é que gosta de pescar aí? Solta a isca para tudo que é lá. Mas vai de rede? Não, quando tu... Espinhel. Espinhel que tu larga, não é? A linha com vários anzóis, certo? Então, quando o clube quer vender o jogador, né, larga para um monte de empresário, como se fosse um espinhel, tá? Um monte de anzol. E aí vai. Isso, o Diogo, do Atalanta, que está há 4 meses, com certeza já foram empresários que
já estavam fazendo parte desse espinhel do Grêmio aí para provocar a venda. Eu te entendo, mas não é assim que funciona nesse caso. O quê? Mas é que não é assim que, como tu está dizendo, eu sei que existe isso, mas nesse caso do Luan não é, porque o Luan não quer sair do Grêmio. Mas então, não é o Luan. Não, tudo bem, mas eu não vou entrar em debate mas sobre isso. Mas é como tu dissesse agora, o Grêmio quer vender o Luan. O Grêmio também não quer vender. O Grêmio sabe que precisa, não é querer. Para mim, querer e precisar é uma diferença muito grande. Tá bom, vamos lá. O verbo que tu quer usar. O Grêmio precisa vender, porque se demorar essa venda, o Luan pode sair de graça. Perfeito, precisa vender. Então, nessa necessidade de venda, o Grêmio já espalhou isso há mais tempo. E o pessoal está no mercado oferecendo. E tem até uma própria questão financeira, o Diogo pode me corrigir, mas no próximo ano também aumenta o salário do Luan, né? Sim, 1,1 milhões. Para um jogador que é banco de reservas hoje, que não... Que é terceira opção? Quarta opção? Não é negócio... Quanto que é o salário hoje? 780. Pô, pelo amor de Deus. É que é progressivo, foi assinado. 800 para um, são mais 300 quilos na... É que é progressivo. Grana. É mais... Porque vale a menção, é quase 50% quando o Grêmio renovou o contrato, o Luan recente tinha sido eleito rei da América, né? Sim, e aí logo renovou. Tá. E aí o ano de 2020 seria todo de 1,1 milhão. Sim. Não, daí não é jogo pro Grêmio. Não tem. Pelo que vem rendendo, eu vejo que não vale. Porque até como o Diogo ressaltou, não vale a pena você renovar um contrato com um jogador que está na reserva hoje. Eu não estou nem discutindo a qualidade técnica do Luan, estou falando do fato. A situação. O fato do Luan é reserva. E por incrível que pareça, não tem mais o apreço do Renato. Isso para mim tá claro, cristalino. O Luan não é mais o jogador que o Renato tanto se encantou em temporadas passadas. Tanto que na linha sucessória ele está perdendo para o Luciano, por exemplo, que não apresentou absolutamente nada ainda com a camisa do Grêmio. O Renato já chegou a ressaltar, na época do Miller Bolanhos, que ele recupera os jogadores que queiram ser recuperados. Daqui a pouco ele não está vendo mais essa vontade no Luan. Quando viu, o Renato cansou também. Não é nem parte de não ver vontade no Luan. O Renato cansou. O departamento de futebol cansou, o Luan também cansou. Segue a vida, esse né? Salário, eu vou te dizer, hein? Barbaridade, com esse salário eu jogaria futebol 24 horas. Mas ontem eu vi de passagem uma participação do Mauro Galvão, ex-zagueiro do Inter e do Grêmio. Acho que foi na Fox Sports que eu vi o programa do Mauro Galvão. E aí ele falava justamente, eu acho que estava em debate até a questão, não sei se do Neymar, mas era alguma coisa de jogador que estava se transferindo. Né? Foi ontem à noite, né? Ontem à noite. E aí o Mauro Galvão disse, e até citou o exemplo dele no Internacional, é que chega um momento que o jogador se sente, por várias razões, desprestigiado dentro do próprio clube. Porque ele diz, começa a vir jogador de fora que tem mais atenção e tu fica como sendo, tu é da casa, sabe? Então a mudança de ares é importante. Eu falei isso aqui, eu acho que faz uns 10 dias mais ou menos, que seria importante uma mudança de ares para o Luan. E a própria relação do Luan com uma parcela significativa da torcida do Grêmio, de amor e ódio, também cansa o atleta, né? Se morde a sopra uma hora, é o rei da América, é o Luan, mito, que manda o Sacha para bem longe, que manda o Thiago Neves para bem longe. Da outra hora é o Luan festeiro, que vai em festa e daí não serve, porque não tem pensamento no clube, só tem pensamento em fazer festa. Cansa também esse joguinho por vezes, né? É cansativo. Eu entendo os dois lados, eu entendo o lado do clube, da instituição e entendo o lado do atleta também. A única coisa que eu não entendo, na verdade não é que eu não entenda, tá? É que eu tenho essa percepção sobre as coisas. Eu faria isso, né, se fosse uma relação pessoal com alguém, se fosse profissional no meu trabalho. A única coisa que eu acho é que tu não pode desvalorizar aquele que te deu quase tudo. É só isso. Ou aquele que é primordial para ti ou que foi em algum momento quase que primordial. O Grêmio praticamente desvalorizou o ativo que tem. O Grêmio tinha nas mãos. Claro, ele tem culpa também. Tem, óbvio que ele tem. Né? Ninguém vai fazer nada sozinho. Mas o que eu acho cara, do nada o Luan sai do time, do nada ele paga um preço e outros jogadores fazem coisas piores e seguem recebendo oportunidades.
eu acho que na relação Grêmio e Luan há falhas dos dois lados, grandes. Do Luan, né, falhas inexplicáveis, algumas dentro de campo e outras fora de campo que o atrapalharam, e o Grêmio na gestão desta relação e da carreira deste jogador, né? Porque em dado momento até o Grêmio abriu mão. Quando mais se espera que um clube de futebol não abra mão de um jogador, deu o seu máximo, o Grêmio não deu o seu máximo, né? O Grêmio simplesmente lavou as mãos, porque quando o Grêmio perde para a Universidade Católica fora de casa, o Renato tomou uma decisão de sacar 3 jogadores do time titular, entre eles o Luan, e o Luan nunca mais volta. E o Grêmio lava as mãos para essa decisão, do tipo, tudo bem, tá ótimo, mas assim, deixa assim. Mas é o que o Thiago disse, não é? Tem que haver também o lado do jogador. Sim. E isso é uma coisa que a gente pode supor aqui de fora, mas a avaliação interna é que vai determinar isso. Mas não pode, Rogério, não pode abrir mão assim do nada. O Grêmio simplesmente abriu mão, não fez nenhuma força, eu não tenho nenhuma informação de que o Grêmio tenha procurado alguma coisa para ele ter ajuda. O Luan foi sozinho procurar ajuda, o que eu acho que é bacana. Se o cara tem problema, ele tem que procurar ajuda. Para mim, tem um clube, o outro clube do outro lado da cidade está fazendo exatamente a mesma coisa. Com o Nico Lopes. O Inter simplesmente lava as mãos para o Nico Lopes e sabe que ele tem problemas. Mas se o jogador não se interessa em se ajudar, aí fica muito difícil, porque tu não pode também trazer um prejuízo para todo um grupo, lógico, né, em função de uma individualidade. Mas se por melhor que isso seja. Mas aí se o jogador tem uma qualidade, se o jogador tem uma qualidade que é visível, Rogério, aí eu acho que o clube vale a pena dar uma investida. Eu não parto nessa ideia, eu parto da ideia que é um ativo do clube. Também. Querendo ou não, é um ativo do clube, então a recuperação é importante para, seja recuperar esse investimento, ou pelo menos recuperar algo do prejuízo. Por mais que o investimento já tenha sido recuperado. Sim. Por mais que o investimento já tenha sido recuperado. Por exemplo, no caso do Luan, o investimento não vai retornar, mas, por exemplo, ele deu o retorno técnico. Conquista de Copa do Brasil, conquista de Libertadores da América, conquista de campeonato estadual. Por mais que o caso do Nico Lopes é um outro caso, porque ele não deu o retorno técnico, claro. Porque quando mais precisou, por exemplo, perdeu o pênalti na final do campeonato estadual contra o Novo Hamburgo, perdeu o pênalti no campeonato estadual contra a equipe do Grêmio. Então, o caso do Nico Lopes, eu particularmente, eu entendo as situações, mas é um caso que é diferente até pelo Nico Lopes. O Nico Lopes, as informações que a gente tem é que ele é muito introspectivo. É um atleta fechado, é um atleta que demorou para se abrir perante o grupo de jogadores do Internacional, que demorou para se abrir perante a comissão técnica. E o Odair conseguiu dar essa volta por cima em cima desse jogador, mas me parece que agora não está conseguindo. E não vamos esquecer que o Grêmio já teve uma proposta melhor pelo Luan, né? Sim, aí o Luan saiu no Rocha. O Grêmio foi ótimo, né? Mas você foi depois da Libertadores. Não, foi no meio. Foi antes da Libertadores. Na verdade foi durante, né? Não, foi no meio da Libertadores. Mas foi antes dele se machucar e voltar com tudo nas semifinais, né? Em 2017. 2017. Foi quando saiu o Pedro Rocha? Ele ajuda a classificar o Grêmio junto com o Pedro Rocha naquela primeira fase. Ambos jogam muito bem contra o Godoy Cruz. Aí o Grêmio tem uma proposta de 25 milhões de euros pelo Luan do Spartak. O Luan vai numa entrevista coletiva e diz que não quer ir para a Rússia e não vai. O Grêmio inicia o processo de negociação do contrato dele, para ampliar o vínculo, renovação. No meu entendimento, e aí vende o Pedro Rocha. No meu entendimento, houve um erro estratégico. Deveria... Não dá para dizer isso, Rogério. O Grêmio ganhou a Libertadores com ele, graças a ele. Posso molhar o bico? É que eu não vou concordar. Eu não vou concordar. Posso molhar o bico? Pode, mas não vou concordar de antemão já. Bom, isso não é novidade tu discordar de mim, né? Discordar de mim não é novidade, tu não deixa nem eu terminar meu pensamento e já discorda. Isso não é novidade. Para mim, houve um estratégico do Grêmio. O Grêmio deveria ter levado essa negociação até o término da Libertadores da América. Deveria ter prolongado isso, tá? E convencido o Luan de que num primeiro momento, vamos renovar o contrato, vamos começar a falar da renovação do contrato, ok, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar terminar a Libertadores da América. Leva. Fazer o que fizeram com o Arthur. Protela. Exato, protela. Vai protelando. Mas é que também tem um fato... Tinha que ver se o Spartak queria esperar até lá. Não vou nem entrar nesse jogo aqui.
Dentro de uma negociação no futebol não são apenas duas partes, a gente sabe disso, né? Há o empresário, há o intermediário, e nesse caso específico do Luan, né, quem fazia a negociação era o Gilmar Veloz. Estava tudo acertado o Gilmar Veloz junto com o Spartak para levar o Luan para a equipe russa. No entanto, não teve o êxito, o Luan não teve o desejo de sair para o futebol russo e o Jorge Machado entrou no negócio e ofereceu o Pedro Rocha. Ó, estou com outro jogador com tais características, acho que interessa para vocês. Então teve também um plus a mais nessa briga de empresários. O Jorge Machado acabou oferecendo o Pedro Rocha e acabou dando o jogo. Né? Tudo isso se resolve, sabe como? Um quê? Não, então também tem uma parcela. Lógico. Quem faz negociação no mundo do futebol não é a direção de um clube e de outro. A gente sabe como é que é. Quem faz a negociação são os empresários. Os empresários é que valorizam ou desvalorizam conforme eles queiram levar a negociação. Mas, enfim, aqui as manifestações a respeito desse assunto. O Hilário Correia vende o Luan e traz o centroavante do Atlético Paranaense, que é ótimo jogador. Qual deles ele está se referindo? O argentino? Marco Ruben. Está falando do Marco Ruben, que optou em ir para lá, né? É o argentino, né? Eu traria o Rony do Atlético Paranaense. Que não é centroavante. Não é centroavante, é bom jogador. Para mim, a venda do Everton, se ela vier acontecer no final do ano, eu sou o Grêmio, separo o dinheiro automático aqui, ó. Separa o dinheiro e, ó, Rony é tanto. O Paulo Torres está dizendo aqui, o Luan recebe 780 mil de salário, como se a folha de pagamento total é de 14 milhões e 100 mil. Essa matemática não fecha. Fecha, claro que fecha. Como que não? Não é todo mundo que recebe 700, né? Tem jogador que recebe 100. Pois é. Eu não sei se é exatamente isso que o Paulo Torres quis dizer. Mas é que não é todo mundo... É que assim, ó, tem que pensar, do time titular do Grêmio hoje, que recebem acima de 500 mil, tá? Para não ficar individualizando o salário de cada um, mas que recebe acima de 500 mil do titular. Jeromel, Kahneman, Maicon, André Luan, não é titular, então são 3, e o Everton. Esses todos recebem acima de 500 mil. Fora isso, todos são abaixo. E o Tardelli, e aí tu faz a conta. Mas o Tardelli é reserva. Daí dos reservas, o Tardelli e o Luan recebem acima de 500 mil. O resto é tudo abaixo disso. O Tardelli recebe o dobro, né? Não, eu tô dizendo acima de 500 mil recebem esses 5 só. O resto é tudo abaixo de 500 mil. Tá? Daí, dois reservas. Daí fecha, né, a conta que o nosso telespectador está pedindo. 2 reservas ganham mais. Sem contar que se a gente for esmiuçar a conta, quantos são da base? E que o salário não vai ser maior do que 200 mil. O Everton mesmo, que renovou o contrato recentemente, o Jean-Pierre e o Matheus, que renovaram o contrato recentemente, eles ainda jogavam titular no time do Grêmio com o salário da primeira renovação pós-base. Que é, olha... Não, é ridículo. Bom, claro, ridículo no meio do futebol. Não para nós, né? Bom, então a única dúvida do Grêmio é... Mas o Luan não pode ser considerado dúvida, porque ele é reserva. A dúvida se ele vai estar à disposição. A dúvida se ele vai jogar ou não. Tirar. É isso aí só. E o Internacional também, é todo reserva. Mas com problemas, né? Porque não tem o Natanael, que está machucado. Ou soluções. E aí... Ou soluções, né? Também a observação não do tem o Richelli. Exato, não tem o Richelli, que está com dores. Tirou uma solução. Aí pode ser que não jogue. Só que a dúvida é a seguinte, Eric, que é o possível substituto do Natanael, e o Zé Gabriel, que é o possível substituto do Richelli, ambos atuaram ontem dos times de base do Internacional nas competições que o Inter joga. Vai ser o Santos 1-0. Acho que eles têm condições físicas para jogar sábado, tendo jogado ontem. Eu não vejo grandes problemas, até por serem jovens. Mas, se porventura não puderem, no meio está meio que solucionado já o problema. Bruno Silva seria o primeiro volante, Nonato e Sarrafiori, fechando o meio. Aí o Neilton, o Wellington Silva, Parede ou o Nico Lopes. E na lateral esquerda aí fica a dúvida se vai haver uma improvisação ou se o Zeca, enfim, vai jogar na lateral esquerda e o Heitor na lateral direita. Porque o Dudu também jogou ontem na base e o Heitor não. Eu já farei isso. Para mim, a solução é botar o Zeca na esquerda, até porque você já utiliza como teste. Depois do jogo contra o Flamengo, tá nítido para mim, já não tem a menor condição do Wendel ser jogador do Internacional. Eu estou pedindo há quanto tempo isso para ser feito no Internacional, mas o Internacional é uma dificuldade, né? Aqueles gênios que estão lá na direção do Internacional, no comando técnico do Internacional, não. E eu não duvido
Tá? De tanta teimosia que eles mantêm o Wendel como titular na quarta-feira. Não tem cabimento. Na quarta, mas eu vou dizer, vai ser titular. Eu vou dizer para ti agora, categoricamente, como eu disse, time é o Grêmio mesmo. e Palmeiras. O time é exatamente o mesmo. A minha única dúvida é se o Sobis vai ter condições físicas para jogar. Se ele não tiver, aí... Mas físico que ele saiu machucado? Não, é que ele vinha de uma contratura muscular, né? Meu então Deus. tem essa dúvida aí. Aliás, no meio da semana, antes do jogo, contra o Flamengo, o meu amigo contemporâneo de futebol, o Zico Moura, né, que está sempre nos assistindo e manda os recados, ele falava exatamente sobre esse negócio, a cultura que a gente tem de estar poupando o jogador aqui. Tá? Em contrapartida com o Flamengo, que tinha jogado, o Flamengo tinha jogado contra o Ceará. E com Tinha vencido com no 9 três, titulares. com 9 titulares. 6 começaram e terminaram o jogo. Ou começaram ou terminaram também o jogo. E 3 entraram. E o Internacional nada. E aí, o Inter o goleiro só. Não, mas é que só pra... Aí tá, e aí o Flamengo correu menos que o Internacional? Ou o Internacional correu muito mais que o Flamengo? Mas essa é uma visão que o Jorge Jesus tem, e aí por ele ser europeu, que às vezes a gente briga com essa, né, questão Europa-América do Sul. O Jorge Jesus deu uma entrevista na Europa ainda dizendo, tá? E o Guardiola também deu essa mesma entrevista e todo mundo ficou meio apavorado, que ambos disseram que os clubes europeus não precisam de preparadores físicos. Eles meio que abriram mão desse profissional, o que gerou uma confusão, e eu acho que eles erram um pouco quando falam isso, mas qual é a tese deles? Tu treina intensamente com bola, o nível de jogo, para que fisicamente tu gere preparação nos teus jogadores. E aí eles aguentam as partidas em sequência. No Brasil era assim. No Brasil se mudou isso, né? E aí começou no Brasil essa era assim. rotatividade muito grande de jogadores. Na minha época, por exemplo, era assim. Você não tinha toda essa estrutura para o departamento de preparação física. Era outra. Agora a gente tem especialização em várias áreas. Claro que são importantes especializar, treinador de goleiros e tudo mais, tal. Mas isso foi na medida que o futebol foi se tornando um grande negócio, que entraram os empresários, quer dizer, se tornou um grande negócio fora e dentro também. E vamos lá, né, Rogério? O fato que mais me impressionou no jogo do Internacional é o Inter querer... Vamos lá, a escalação do Odair no jogo de quarta-feira esfriou o estádio. O estádio esfriou em função da atitude tomada em manter o time. E não pelos nomes propostos, mas pela ideia de jogo mesmo. O time estava lendo, o time estava burocrático. O primeiro tempo do Internacional foi melancólico. O primeiro tempo do Internacional foi melancólico contra o Flamengo. Como é que você quer impulsionar o seu torcedor, criar uma atmosfera, criar uma intensidade dentro do jogo com uma média de ataque? Eu estava fazendo até o cálculo hoje da manhã, Rogério, de 35 anos e 6 meses. Não tem como você pedir intensidade com o time ou querer alguma reversão com um ataque com essa média de idade. Não tem velocidade. Não tem. O Diga, ponto onde eu vejo, Rogério, e aí colabora com a tese do Thiago e com a colocação do Thiago, o que o torcedor do Internacional esperava? Que os primeiros 10 minutos fossem de muita intensidade do Inter. Em 2 minutos de jogo... A intensidade foi do Flamengo. O Flamengo perdeu 2 gols. Um impressionante. Se não fosse o Marcelo Lomba Lomba, fazer uma baita defesa... Em 5 minutos estava terminada a partida. Em relação à preparação física, Rogério, tu deve lembrar bem daqueles preparadores que faziam os jogadores subir as arquibancadas para pegar preparo físico. O Foguinho fazia isso como treinador. Vamos subir isso aqui. Daí depois, muito tempo depois, é que surgiram esses equipamentos para fazer musculação. Não só isso. O que tinha na época era sobrecarga. Você tinha uns coletes de umas tornozeleiras com peso e tal. Aí a coisa foi evoluindo, mas evoluindo também nos treinamentos, né? Exemplo do futebol americano, que você tem treinador para treinar a defesa, para treinar os runners e tal. O futebol foi tendo isso. Eu nunca tive um treinador de goleiro na minha vida específica, era o técnico. Logo que houve essa sobrecarga nos jogadores aí, de muito equipamento, muita musculação, começou a dar muitos problemas de joelho, de lesões musculares e tudo. Então houve
Houve uma polêmica a respeito disso. Aqui eu tinha o Humberto Claudino, diz aqui, ó, a respeito da semana que vem, que é interessante, que pode surgir a semana que vem a mesma situação que surgiu essa semana, de pressão para o Internacional. Tá? Porque o Grêmio joga às 19 horas contra o Atlético Paranaense e o Internacional vai entrar em campo às 21h30, já sabendo que o Grêmio está classificado para a final da Copa do Brasil. Ou não? Não, para mim, tudo bem. Eu estou falando. Não é nem o Humberto Claudino, sou eu que estou dizendo. O Grêmio está classificado. Então vai ter essa pressão para o Internacional. O Internacional vai entrar pressionado. Mas não vai sucumbir de novo, e especialmente uma pressão como essa, né? Pelo amor de Deus, né? Eu concordo com o Otávio, que esteve aqui no programa quarta-feira, que falou sobre a força mental que o Inter precisava ter para o jogo e tudo mais, que ele não encontrava essa força mental no grupo de jogadores, mas deu, né? Já tomou um baque, pronto, levanta a cabeça e segue adiante, né? Pelo amor de Deus. Diogo... E o Inter tem uma vantagem dessa vez, o Inter não tem a desvantagem, né? É o Inter que está classificado, o Inter começa o jogo classificado. Eu concordo contigo. O Internacional tem a mesma força mental do Palmeiras. A mesma força mental do Palmeiras. Mas aí a gente precisa olhar pelo lado do seguinte. A entrevista coletiva a coletiva do Melo ali na zona mista e a coletiva do Odair no pós-jogo são de duas pessoas que se abateram muito com a eliminação. Muito. Tá, mas peraí, então eu vou dizer uma coisa que eu não gosto de dizer, tá? Quem se abateu foi a torcida. Eu vou até me arrepender. Eu vou até me arrepender. Se se abateram e não dá, tira então. Pronto, tira. Bota quem quer. Bota quem acredita. E mais, não vai tirar o treinador, não vai tirar o departamento de futebol que não acredita, que está abatido. Faz o seguinte, diz para eles, vocês vão até o final do ano aí, mas vamos fazer o seguinte, eu vou decidir aqui, o presidente Marcelo vai lá, vou decidir e vou botar, tu acredita? Nós vamos até o final. Tu acredita? Vamos até o final. Quem não acredita, tira. Chega. Pelo amor de Deus, vai ficar até quando essa coisa de, eu vou me abater. Eu não aguento mais aquela história. Eu fui um dos caras que defendi no ano passado essa tese. Mas está na cúpula isso, Diogo. Mas está na cúpula. Então tira. O torcedor tem que estar ciente ali na frente, tem que tirar então. Mas não adianta, está na cúpula não, isso. Mas dá para tirar, é só votar contra. Quanto tempo o primeiro treinador dessa direção ficou? E errando. O primeiro é o Zago, né? O Zago, sabe? Ficou 5 meses. Saiu em maio? Sim, foi. Bom. Sim, chegou a jogar início da Série B, três partidas ou 4 partidas da Série B. Isso aí. E aí depois entrou o Guto Ferreira. Também só melhora, né? Meu Deus do céu. Guto Ferreira. Bom, vamos falar do que vai realmente esquentar esse fim de semana aí. Diga. O Inter pagou para ter o Guto Ferreira. Sim, 1 milhão. Só. Primeira vez que eu vejo pagar. É que tudo que é ruim pode ser pior, né? E aí ultimamente anda pagando por cada coisa. Não, e aí dispensou e não pagou. Aí quis economizar depois. Isso. Né? Porque usou o subterfúgio do contrato, foi sensacional. Vamos lembrar, né? O Inter estava já praticamente classificado para a Série A. Precisava de um ponto. Tá? Evidente que classificaria. Tá? Aí o que fez a direção internacional? Porque tinha lá um adendo contratual, né? Que se o Guto classificasse, ganhava mais não sei quanto lá. Tinha renovação automática. Eu não sei se tinha renovação mas renovação automática e ganhava um prêmio. Aí 5 milhões? A direção... 5 milhões. 5 milhões. A direção, talvez tentando economizar o que pagou lá de indenização para o Vitória, né? Ou para o Bahia. Onde é que estava o Guto? Tirou do Bahia. Bahia. Aí quis economizar nisso. Então esse rolo está na justiça até hoje, né? Tá na justiça até hoje. Está judicializado aí. Eu vou dizer, eu não sou jurista, mas a chance do Guto ganhar é gigantesca. O Inter estava classificado já. O Inter tinha 5 rodadas para fazer 1 ponto. Bom, aí então esse é o lance. E tem outras coisas no Internacional, por exemplo, o Internacional devia estar numa convicção interna de que passaria, né, para a próxima fase da Libertadores da América. Sabe o que fez a direção internacional? Contrariando todo um processo anterior, a direção limitou aos consulados 4 ingressos aos consulados para o jogo da próxima semana. Tá? Imagina, o pessoal que já se programou, consulado, vamos mais distantes, São Paulo, que tem muito torcedor colorado, Paraná, tá? Esses que já tinham comprado, inclusive, passagem de avião e tudo, se programado, tá? Aí só 4.
Só 4. Aí, claro que os consulados chiaram, mas não teve mudança. Aí ontem, eliminado da Libertadores, o que fez o Internacional? Libera mais ingressos. Aí liberou mais para os consulados. Quer dizer, então tem umas decisões do Internacional que são inconcebíveis, são inexplicáveis. Ou seja, daqui a pouco em jogos de menor expressão, está lá, libera 10 ingressos para cada consulado e quer que os cônsules tragam lá os torcedores. Aí quando é um jogo bom, como era esse da Libertadores, não, da Copa do Brasil, limitado a 4. É aquela coisa, né? Na hora de comer carne de pescoço, aí traz todo ótimo. mundo. Na hora do filé mignon, só para a chefia. Né? Bom, vamos falar em seguidinha sobre o que realmente vai esquentar esse nosso fim de semana no futebol aqui, que são as séries C e B, especialmente a série C, que já entra nos quadrangulares finais. Banrisul Digital. Banrisul, o grande banco do Sul, aí você está vendo, né? O Banrisul tem o Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique, ok? Mensagem do Sesc e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. O Vitor está me mostrando aqui que estamos com audiência pelo Facebook lá na Itália, é isso? Sim. Quem é que grande abraço lá para o Vittorio Vitor, Lorusso Vittorio Vitor, diretamente da Itália. Ele é casado com uma brasileira. Legal. Aliás, estamos também lá em Montevidéu, né? A tia da minha mulher, a Jaqueline Lebed, está lá, vai casar agora no próximo dia 20 de setembro, ela e o Javier. Boa sorte. Parabéns aí, sucesso, né? E já estão juntos, namorando há bastante tempo, então a confirmação, o casamento, né? E ela está lembrando aqui que domingo tem o clássico lá, Nacional e Peñarol, também lá em Montevidéu. Muitos amigos participando, tanto da Watch Party que fiz aqui no meu perfil, quanto também pelo Facebook da RDC TV. Tá? O João Feijó reclamando ainda desse negócio, quem implantou essa besteira de poupar jogadores foi o Renato, e com o apoio de vocês, diz ele, com o apoio da mídia. Tá? O César Soto Silveira também está aqui conosco, Daniel Dutra, né? Está na Pensilvânia o Daniel Dutra, olha só, nos Estados Unidos está o Daniel Dutra nos acompanhando, um grande abraço também para o Daniel Dutra. O Sérgio Luiz Rite Moreira estava falando um negócio, Santa Catarina, o consulado que estava muito contrário e com total razão, né, desse esquema que tinha feito aí a direção internacional, mas que voltou atrás. Não sei se para todos os consulados, né? Mas para alguns eu já tenho informação que realmente voltou atrás. Bom, vamos às informações aí. Nós temos... todos os jogos da Série C são amanhã? Não. 2 jogos amanhã, um domingo e o outro na segunda-feira. Então amanhã tem o São José e o Sampaio Correia do Maranhão aqui. Isso. Tá? Depois, antes desse horário tem... Confiança e Ipiranga. Confiança e Ipiranga. Isso. Jogam mais cedo amanhã, né? 5 da tarde. Em Confiança. Lá em Aracaju, né? Isso. Lá em Aracaju, no Sergipe. Confiança e Ipiranga. Aliás, surgiu um vídeo nas redes sociais de colegas lá de Erechim, exatamente, projetando o confronto, e os colegas projetando já, não, o Ipiranga deu sorte, pode agora garantir a classificação, vence lá, empata aqui, ou vence as duas, consegue a classificação. E pegou muito mal mesmo. Eu tenho um ouvinte lá da Rádio Grenal que sempre interage comigo, que é o Lineu, lá de Aracaju, está sempre participando da programação da Rádio Grenal, e ele falou que pegou muito mal. O Paulo Cruz também, que nos assiste lá em Aracaju, também me mandou ontem, disse, Vitor, tá horrível o vídeo que fizeram, que colocaram nas redes sociais sobre Mas quem é que colocou isso? Quem é que fez isso? Quem fez esses vídeos? Porque a imprensa não acredita que
tenha sido, né? Me parece que foi um jornal local. Um jornal local que estava fazendo ali o seu boletim de esportes. E o apresentador chama a apresentadora para trazer mais detalhes do esporte e ela começa a falar. Ainda não tinha confirmação das datas, ainda dos horários. Ela fala, não que aí já estava classificado. Mas já estava definição, já, que ia pegar o Confiança. Mas isso é de algum neófito ou alguma neófita, né, que desconhece completamente as circunstâncias do futebol. Vamos falar sobre o Ipiranga com o Brian Brandão, que é do Ipiranga, né, Diogo? Isso, assessor de imprensa do clube, porque hoje pela manhã, até tendo visto que é o pedido que tu me fizeste, Rogério, eu falei com o Otávio para pegar contatos de colegas lá de Erechim. E aí eu falei com um colega que narra apenas os jogos do Ipiranga em Erechim, ele não cobre o dia a dia. Tem pouca cobertura do dia a dia. É o que me causa estranheza, porque é um clube que vai possivelmente, né, tem todas as chances de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Imagina aí. Não, e pelo tamanho, pela dimensão do Ipiranga, a representatividade que tem. Quer dizer, hoje a gente tem o Atlântico no futsal. A gente tem o Atlântico no futsal com destaque, ganhando o título e tendo cobertura da mídia, quer dizer, também isso tem que ser dado para o Ipiranga. Mas vamos ver então o que nos diz o colega Brian Brandão, que é o assessor de imprensa lá do Ipiranga. Meu nome é Brian, eu sou assessor de comunicação aqui do Ipiranga de Erechim. E nessas próximas 2 semanas a gente vai estar enfrentando um grande desafio diante do Confiança de Aracaju. O primeiro jogo vai ser agora neste sábado, dia 31, lá em Aracaju, e o jogo da volta dia 7 de setembro aqui no Colosso da Lagoa. A gente conseguiu essa classificação após uma vitória por 1-0 diante do Juventude lá em Caxias. Uma vitória que nos deu sobrevida no campeonato e nos garantiu a primeira colocação do grupo. A gente enfrenta um colocado que sim, se classificou em 4º no grupo A, mas que tem uma grande importância, um elenco muito forte, um clube que a gente sabe que ataca bastante, então a gente está se preparando para isso. O professor Fabiano Dait retomou os treinos na terça-feira, após o retorno de Caxias, e para esse próximo jogo, do dia 31, a gente tem 2 baixas. O capitão Fidelis se lesionou no jogo contra o Juventude, então ele está em fase de recuperação e a gente espera contar com ele no jogo da volta, no dia 7, aqui no Colosso da Lagoa, em Erechim. Outra baixa é o atacante Quirino, que não vai participar do jogo, pois recebeu o 3º cartão amarelo também no jogo contra o Juventude. Claro, as expectativas são muito grandes, mas a gente tem confiança no elenco, a gente tem confiança na equipe, o técnico está muito esperançoso com essa classificação, todos nós estamos, mas claro, com o pé no chão. A gente vai buscar o resultado lá agora, no dia 31, neste sábado, e no jogo da volta no Colosso a gente vai buscar a nossa classificação. A gente sabe que o outro grupo, o Confiança, também busca o mesmo objetivo e a gente sabe da importância desse campeonato. Então por isso a gente vem sim com o pé no chão, mas vem muito preparado para esse confronto. A gente, mesmo não contando com 2 atletas, o nosso elenco está muito recheado de bons jogadores, atletas que vão sim nos apoiar muito nesse próximo jogo, e a gente está muito confiante que a gente vai conseguir esse acesso, tá? Um abraço a todos aí, até a próxima. Valeu, Brian Brandão, nos trazendo 2 jogadores então titulares. Um deles jogou no São José, o Fidelis. Que é o capitão do time do Ipiranga. Exatamente, que está fora, né, machucado, deve voltar só no segundo jogo. Mas a manifestação, né, esse boletim do Brian, né, confirma o que eu estava falando. Quem disse de fora, ele enaltecendo a equipe do Confiança, que também tem o mesmo objetivo, evidente, quer dizer, não pode. Às vezes tem uns curiosos aí em futebol que terminam complicando a vida, né? Como está tentando dar uma motivação extra para a torcida do Ipiranga, mas isso aí é um gol contra, né? Repercute mal hoje em dia com as redes sociais aí, o negócio vai longe. E o Juventude... Mas só sobre o Ipiranga, né, Rogério? Que virada pode acontecer nesse ano do Ipiranga, né? O ano no qual o Ipiranga ainda disputava a divisão de acesso, né? Buscava voltar à primeira divisão do Campeonato Gaúcho, consegue esse retorno ao campeonato estadual e agora pode conquistar uma vaga na Série B, que, no meu ponto de vista, é algo inimaginável para o Ipiranga de Erechim. Trocou o comando técnico no meio da competição, assumiu aí o Fabiano Dait, o Maninho, e vem fazendo uma belíssima campanha e tem condições. Eu sei que o pessoal lá de Confiança cobra, mas tem condições sim de passar pelo Confiança e chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Juventude também, que uma campanha mais consistente até, perdeu só nesse último jogo, né, que era o Ipiranga era matar ou morrer, porque se ele empatasse ele estava de fora, então ele tinha que vencer. E o Juventude terminou ficando em segundo lugar, mas vai enfrentar a equipe da Imperatriz, lá da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Aliás, Imperatriz ela está mais perto de Palmas, no Tocantins,
do que de São Luís, a capital maranhense, né? Ela está na divisa do estado do Maranhão com o estado de Tocantins. E o Gilberto Júnior é que nos traz aí como é que vai o Juventude para esse primeiro jogo, esse primeiro enfrentamento de mata-mata. Gilberto. Um grande abraço, Rogério, amigos do Virando o Jogo. O Juventude viajou na quinta-feira à noite para Imperatriz, até para já se acostumar com o forte calor que faz nessa época do ano lá no Maranhão. Tem feito nas últimas tardes algo em torno de 36, 37, até 38 graus. O jogo vai ser na segunda-feira à noite e nesse horário está um pouco mais ameno, ali pelos 31, mas ainda assim bem mais elevado do que as temperaturas que nós estamos acostumados nessa época do ano aqui no Rio Grande do Sul. O Juventude viajou para o Maranhão com 2 retornos, um desfalque e uma dúvida. Retornam ao time Renato Cajá, o experiente meia, o toque de qualidade no Juventude, e também o atacante Dalberto, que é um jogador de destaque na campanha do Juventude. Por outro lado, Carlos Henrique, centroavante de referência, é um jogador que pode desfalcar o Juventude, ele se recupera de uma contratura e viajou, mas ainda é dúvida para esse jogo. Já o desfalque é do lateral esquerdo, é o Tinho, que se recupera de uma lesão na coluna, está sendo preparado para o jogo de volta na outra semana aqui em Caxias do Sul. Bom, o técnico Marquinhos Santos deve escalar o Juventude com Marcelo Carné, Vidal, Genilson, Sidmar e Felipe. No meio-campo, João Paulo, Aprile, o segundo volante, provavelmente com uma pequena chance do Moisés, Renato Cajá, o meia centralizado, pelos lados jogando o John Lennon na direita, o Dalberto na esquerda e muito provavelmente o Carlos Henrique no comando de ataque. Se ele não jogar, eu aposto que vai Bruno Alves pelo lado e Dalberto centralizado. Acho pouco provável que o Marquinhos Santos opte pelo Brian Rodrigues, que está muito mal. De fato, é uma contratação que não aprovou aqui no Juventude. Ele tem perdido muitos gols e colaborado pouco nos momentos em que toca na bola e que é acionado no comando de ataque do Juventude. Então, eu acho muito pouco provável que o Brian entre em caso de necessidade. O adversário, o Imperatriz, não se sabe muito, a não ser sobre o técnico, que é o experiente Paulinho Kobayashi, passou por Santos, Portuguesa, aqui no futebol gaúcho pelo próprio Caxias, mas sobre o time especificamente, sobre os jogadores, não tem um grande destaque. Mas é um time que faz muitos gols, fez 27 nessa Série C e sofreu 22, por isso tem uma defesa que não acompanha o nível de rendimento do ataque. Ataca bastante e deixa brechas pelo lado. É o que se sabe desse time, sem, no entanto, destacar um ou outro jogador que seja o sustentáculo dessa equipe. É isso sobre o jogo do Imperatriz com o Juventude na próxima segunda-feira, o jogo que eu vou estar acompanhando lá no Maranhão. Tá certo? Aquele abraço, Rogério. Um grande abraço, meu querido amigo Gilberto Júnior, narrador da Rádio Caxias. Viu só, o Juventude foi na quinta-feira, o jogo é segunda. É quase uma adaptação à altitude, né? O Juventude para se adaptar ao calor que faz lá em Imperatriz. Bom, mas eu tenho, com todo respeito também ao time da Imperatriz e o treinador, como destacou o Gilberto Júnior, eu gosto muito desse treinador que está no Juventude aí. Marquinhos. O trabalho que ele fez no Curitiba. O próprio Bahia também. Bahia, é um bom. Eu acho que tinha que ser observado mais esse técnico aí. E a gente teve a oportunidade da nova geração de entrevistar ele, Rogério, logo quando ele foi enfrentar o Grêmio nessa Copa do Brasil de 2019. É um treinador muito consciente, né? E ele poderia ter dado tudo errado no trabalho dele à medida que o seu, acho que segundo ou primeiro jogo foi aquela goleada que sofreu. Foi o primeiro? Primeiro, mas ele tinha 2 dias de Juventude. Mas uma goleada como essa, né, Rogério, já é um pé esquerdo que daí a torcida já olha com outros olhos. O cara que contratou o diretor de futebol já olha, será que foi esse cara que a gente contratou para ser nosso treinador? E mesmo assim ele deu a volta por cima. Já no jogo de volta conseguiu montar um bom sistema defensivo para barrar o Grêmio. Depois na Copa do Brasil também fez um bom enfrentamento na fase de oitavas de final da competição e fazendo um bom trabalho. Também gosto muito do trabalho do Marquinhos Santos, acho um bom treinador de futebol e vale uma observação, Rogério. Vamos acompanhar. Em seguidinha, vamos falar do Zequinha. O Vitor Blade Moraes traz as informações, aí o sentimento para esse jogo de amanhã aqui no Passo da Areia. Acho que vai ter casa cheia amanhã lá no Zequinha. Lembrando para vocês que o circuito de palestras Conexão de Ideias está aí, né, com muitos palestrantes interessantes e importantes, que é uma maratona de encontro em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul.
Confira aí os palestrantes que estão confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klingen. Mais informações no SESC da sua região ou diretamente no site do SESC, sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. Realização FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Banrisul e também do SESC e voltamos em seguida para falar do São José. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando, de ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Circuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Mais informações no SESC de sua região. É isso aí. Informações a respeito do Conexão de Ideias no SESC da sua região. O Vitor está aqui cheio de folheto, bandeirinha. Olha aqui. Esporte Clube São José. 1913. Eu acho, Rogério, que nesses 116 anos de existência, esse é o momento mais importante. 106, né? 106. 24 de maio de 1913. Eu acho que é o momento mais importante do São José e o pessoal está se mobilizando. Eu acho importante que, principalmente o pessoal da Zona Norte ali, participe desse jogo, que é um jogo decisivo para o São José. O São José, com uma boa vitória amanhã, ele segue lá para São Luís com grandes possibilidades de conseguir a classificação. Vai ser no dia 7 de setembro o segundo jogo. E vai ser... Eu tenho a impressão que vamos ter casa cheia. É importante destacar o horário. 19 horas e 15 minutos, 7 e 15 da noite. Amanhã, 7h15 da noite, 19h15. E o ingresso, barbadinha, R$10, quem for com camiseta azul ou branca, e crianças até 12 anos não pagam ingresso. Não pagam. E o que é esse folheto aqui? Quero acompanhar essa é uma campanha para o aplicativo do Zeca. O aplicativo do São José para acompanhar os jogos. A única coisa que eu fiquei chateado desse jogo do São José de amanhã é o horário. Se ele fosse um pouquinho mais cedo, 5 da tarde talvez, teria até mais apelo midiático. Porque 7 da noite vai estar todo mundo já no Beira-Rio pro jogo do Inter. O jogo do Inter, né? E aí, claro, né? Tem como fazer cobertura. O jogo do Inter é 21, né? 21 horas. Se fosse 5 da tarde o jogo do São José, não tenho dúvida que todas as emissoras iriam, né, fazer a transmissão completa e tudo mais, mas infelizmente... E desses enfrentamentos, eu posso estar equivocado a respeito de Imperatriz e de Confiança. Mas o Sampaio Corrêa me parece que é mais tradição, inclusive, do que os outros. Sim. Imperatriz de Confiança. Então, não é um adversário... Já esteve na Série B. Pois não é um adversário fácil. Eu não me recordo. O Sampaio Corrêa teve na Série B no ano que o Inter esteve. 2017. Não sei se caiu naquele ano. Eu não lembro. Eu sei que esteve na Série B. Não sei se na A o Sampaio Corrêa teve naquele período que tinha... Pode 500 clubes na Série A, mas de qualquer maneira. E esse aplicativo é só para quem é sócio, Vitor? Esse aplicativo do Zequinha aqui? Isso aqui é para se associar e depois vai acompanhando todas as informações através desse... Legal. Legal. Bom, mas olha, está chegando de novo o Lourusso Vitório Vitor, lá da Itália, o Márcio Fogel, de Teutônia, Jaqueline Petit, Barão de Andrade, o Márcio Pinheiro, filho do nosso ex-deputado Ibsen Pinheiro, que é jornalista também, o Miro Bassim, jornalista. Vem cá, mas vai completo o Zequinha amanhã ou não? Completíssimo. Completíssimo. Até a assessora de imprensa do São José, ela me passa a segunda uma informação importante. Ela está acompanhando a Kelly. O que ela disse? Ela disse, olha, do grupo de 2017 ainda estão Dudu Mandai, Wagner Fogolari, Fábio Tempo e Cláudio Maradona. O Fábio é o goleiro, né? Um baita goleiro. Sim. Falhou no último jogo, no primeiro gol, mas...
E ela lembra também que agora na quarta-feira passada o São José enfrentou a Avenida pelo campeonato da Copa Seu Gerardi e venceu o Avenida, está invicto na primeira colocação e enfrenta o Caxias antes ainda desse jogo contra o Sampaio lá em São Luís. O jogo da volta. O jogo da volta. Bom, 19 horas e 15 minutos, né? E amanhã, lembrando que também tem a Série B. O Brasil, que vem de bons resultados, empatou fora contra o Atlético Goianiense, que está no G4 da Série B, né? Venceu em casa a Ponte Preta, que a Ponte, eu não sei se a Ponte está no... Não, a Ponte estava buscando posição no G4. Ela estava em 8º lugar. E demitiu o Jorginho depois daquele jogo. Da derrota aqui. Sim. Né? E o Brasil joga contra o líder da Série B, o Bragantino, primeiro colocado, e o Brasil está em 12º, mas tem 5 pontos à frente do primeiro do Z4, né? Da zona de rebaixamento, que é o Vila Nova. Então, a situação do Brasil ainda é uma situação de risco, mas se conseguir um empatezinho lá contra o Bragantino é um grande negócio. Igualando a campanha no segundo turno, para mim tá bom. Mário Queiroz mandando um abraço para nós. E até no jogo do Brasil contra a Ponte Preta, menção para estrondosa atuação do goleiro Carlos Eduardo. Jogou demais, pegou até a sombra da bola. É muito bom goleiro. Para encerrar aqui, agradecendo o Aveline, que mandou a mais recente edição da revista Gol, trazendo uma ampla cobertura dos gaúchos no PAN. E o título está muito bom, o PAN do Pampa, né? Então, os atletas gaúchos que participaram e que conquistaram medalhas no Pan-Americano realizado em Lima e agora realiza o Parapan, está em andamento o Parapan em Lima. Agradecendo muito a sua audiência, só dizendo aqui que o Pedro Ademir Arendt diz, por favor, Zeca na lateral esquerda. Tá? E o Sérgio Luiz Ritt Moreira, a respeito do jogo do São José, por que não fizeram o preliminar do jogo do Inter? Seria ótimo, né? Se pudesse ser a preliminar do jogo do Internacional, o jogo do São José ia ter torcida lá, né? Mas enfim. Eu acho que o São José preferiria jogar no Passo da Areia. Tá certo. Olha aqui, meus amigos. Nós voltamos na segunda-feira, 13h, logo depois do RDC Esporte, que tem a apresentação, comando do Paulo Brito, com o Ribeiro Neto, com a Paola Collin, com o Pedro Oliveira, com o Guilherme Paz. Nós entramos na sequência do RDC Esporte com o nosso Virando o Jogo. E por falar no Guilherme Paz, hoje, né, tem às 17h, tem o Q-Sport, né, o Q-Sport aí com o Guilherme Paz. E à noite, 9h, o Dois Toques com o Cadu Oliveira. E nós voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.